Deus cumpre o que prometeu. A herança não depende da nossa força, depende da fidelidade dele. Números 34 hoje, no nosso Mesa Profética. Vamos começar com uma pergunta. E nós precisamos responder essa pergunta com muita honestidade. E não é para Deus que a gente tem que responder, porque Ele nos conhece. Nós precisamos responder para nós mesmos com muita honestidade. Você recebeu uma promessa de Deus e sentiu aquilo no coração, teve certeza que era dele, e com o tempo você começou a duvidar se era verdade mesmo? Já aconteceu isso na sua vida? Ah, às vezes a gente começa a pensar, a gente recebeu aquela promessa e começa a pensar: será que isso não era ilusão da minha cabeça? Será que eu não tinha, será que já não tinha passado da hora? Será que o que eu fiz ou deixei de fazer no meio do caminho, não comprometeu tudo aquilo que Deus prometeu para mim? E hoje talvez você ainda carrega ah, essa promessa, mas já não sabe bem o que fazer com ela. Se continua esperando, se desiste, se foi real mesmo essa promessa que você recebeu do Senhor. E eu precisei sentar e observar esse texto muito bem antes de trazer para a mesa, porque Números 34 não foi escrito para quem ainda está animada com a promessa. Ele foi escrito para quem está cansada de esperar. E hoje a gente vai sentar nessa mesa diante disso junto, para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Vamos orar? Peça ao Senhor, Pai, esse texto, Senhor, que o Senhor vai nos mostrar hoje, que vai nos dizer que de um Deus, sobre um Deus que não esquece aquilo que prometeu, que cumpre com precisão tudo aquilo que falou em sua palavra, que considera cada uma pelo seu próprio nome, que demarca com cuidado o que é de cada filho. Então, antes de qualquer palavra, nosso Deus e nosso Pai, a gente se posiciona diante do Senhor, desse Deus que cumpre aquilo que fala. Não no Deus que a gente imagina, não do Deus que a gente gostaria que existisse, mas do Deus que escreveu, que registrou esse texto. Um Deus fiel, um Deus que é Pai, um Deus que é preciso, um Deus que não improvisa nada, que não esquece nada, que cumpre aquilo que prometeu, porque Ele é quem Ele é, não porque a gente mereceu. Abre, Pai, os nossos olhos espirituais nesse momento, não só para entender esse texto, mas para encontrar o Senhor que se revela nele dia após dia. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Sejam muito bem-vindas, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, que Deus esteja conosco. E hoje o nosso tema é Deus cumpre o que prometeu. A herança não depende da nossa força, mas depende da fidelidade do Senhor. Então, hoje Deus vai colocar ainda mais esperança naquilo que a gente pensa que é só da nossa cabeça. Eu tô aqui no interior, vim ver meus pais. E vocês sabem que aqui é bem corrido. Então, se eu demorar um pouquinho para responder as mensagens de vocês aí, por favor, peça a compreensão de vocês, que já já eu já estou retornando para lá, tá bom? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Números 34, vamos pensar, vamos anotar, pega seu caderninho, se você puder deixar sua câmera aberta, faz essa me dê essa honra, né, de olhar no seu rosto, de ver aí a expressão que você tem feito, porque até isso ministra ao meu coração. Tô aqui tomando meu cafezinho preto, sem açúcar. Então vamos lá. É,
Para a gente começar Números 34, a gente precisa voltar 4 séculos antes desse texto. Não é apenas um detalhe esse texto. Ele é o coração de tudo. 4 séculos antes. Lá em Gênesis capítulo 15, foi numa noite que que tinha um homem chamado Abraão e um Deus. Abraão estava sozinho naquele momento, sem filhos ainda, já idoso, sem nenhuma evidência visível de que a promessa era real. E Deus o chama para fora da tenda, aponta para o céu, cheio de estrelas, e diz assim: assim será a sua descendência. E em Gênesis 15, 18, Deus faz algo ali extraordinário. Ele faz uma aliança com Abraão. E ele manda Abraão cortar animais ao meio e o fogo passaria pelo meio dos pedaços. Isso era a cultura da época. Quando duas pessoas faziam aliança, isso significava, ó, que eu seja partido como esse animal foi no meio, se eu não cumprir a minha parte. Mas aqui acontece algo muito interessante, porque e o que aconteceu nesse episódio mudou tudo a nossa história, porque Deus não colocou um homem para fazer esse acordo. Ele mesmo se passou no meio do fogo e ele, porque Abraão estava dormindo o tempo todo. Então, ah, o que que mudou aqui? Só Deus passou nesse meio. Abraão estava nesse sono profundo. Então, Deus não esperou que Abraão fosse lá e assinasse o contrato, assinasse a aliança. Ele não condicionou a promessa ao comportamento de Abraão. Ele se comprometeu sozinho, consigo mesmo. E isso aqui é graça. É a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A promessa dele nas nossas vidas não está condicionada ao que nós fazemos, mas sim está condicionada ao plano dele. E é por ele e para ele todas as coisas. Então, isso é graça, a graça de Deus. E quando nós chegamos aqui, depois desse episódio que acontece lá em Gênesis 15, a gente chega aqui agora em Números 34. 400 anos depois, Israel já tinha sido escravizado lá no Egito, uma geração inteira já tinha morrido ali no deserto. O povo que estava às margens ali do Rio Jordão agora não é nem o mesmo que saiu lá do Egito. São os seus filhos, a próxima geração. E os filhos dos que duvidaram, os filhos dos que reclamaram, os filhos dos que não chegaram a ver a terra prometida. E Deus agora chama Moisés e começa a demarcar. Essa é a terra que vos caberá por herança. E ele começa a demarcar e ele fala: o limite do sul começará, e ele vai começar a falar para nós no texto. E este será o limite do norte, e ele vai começar a falar para nós no texto. Então ele vai começar a mostrar para nós aqui, fronteira por fronteira, com precisão, com os nomes de lugares ali reais, com cada detalhe preservado. E o que que isso revela sobre Deus para nós? Isso daqui é o coração de tudo que a gente vai ver hoje. Cada fronteira aqui que Deus demarca em Números 34 é o cumprimento exato do que ele prometeu lá em Gênesis capítulo 15. Uau! Se a gente não faz essas observações, o texto fica muito pobre. Então, nós vimos aqui 400 anos de história, de escravidão, de deserto, de falhas humanas, e a palavra de Deus ainda continua intacta, cada detalhe preservado, cada fronteira no lugar, cada promessa de pé. E Deus, ele não faz promessas que o tempo compromete. Guarda isso no seu coração, minhas irmãs. Deus não faz promessas que o tempo compromete. E é isso que a gente vai percorrer juntas aqui nesse texto de Números, capítulo 34. No primeiro bloco que a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos observar aqui
que Deus ele não esquece o que ele prometeu. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Sim até a fronteira de Edom. E a fronteira do sul irá desde a extremidade do Mar Salgado para o leste. Esta fronteira irá rodeando o sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar Adar e passará a Asmon. Depois, essa fronteira rodeará Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão o Mar Grande, esta será a fronteira do oeste. Então, o destaque que está aqui é que quem que mandou demarcar foi o Senhor. O texto começa: o Senhor disse a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel, ou seja, esta é a terra que vos caberá por herança. O Senhor estava ali mostrando a terra e demarcando os territórios. O que estava acontecendo ali, logo no começo, quando Deus ordena isso para Moisés? Deus está cumprindo aqui o que ele prometeu para Abraão, lá em Gênesis 15, 18. A aliança está se cumprindo aqui, palavra por palavra, fronteira por fronteira. E aqui tem um detalhe que a gente não pode deixar passar ele. Essa geração que está recebendo a promessa, ela não estava lá em Gênesis capítulo 15, quando a promessa foi feita. Seus pais morreram no deserto, seus avós eram escravos no Egito, seus bisavós nem tinham nascido ainda. E quando Deus falou isso para Abraão, e mesmo assim a promessa chegou até eles. Porque a promessa de Deus, ela não pertence a só uma geração. Ela pertence ao próprio Deus. E Deus, ele vai estabelecendo essa promessa de geração em geração. Paulo vai explicar muito bem isso, que o cumprimento final dessa promessa está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque todas as promessas de Deus são sim em Cristo. Então, todas as promessas de Deus, elas se cumprem em Jesus. Não é só algumas, não são as mais fáceis, não são as que fazem mais sentido humanamente, são todas as promessas. Deus está falando ao nosso coração hoje que o que Ele prometeu para mim e você, minha irmã, isso vai se cumprir independente da circunstância, independente do que acontece, independente dos nossos erros, das nossas limitações. As promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida porque elas estão fundamentadas nele, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E nós sabemos agora que todas as coisas cooperam para o bem do propósito que Deus tem em nós e para nós. Então, em Cristo, cada promessa que Deus já fez encontra o seu significado definitivo. Não é baseado no mérito de quem recebe, ou seja, não é baseado no meu mérito, não é baseado no seu mérito, é baseado no caráter de Deus, no caráter que ele prometeu para nós. Então, as promessas estão baseadas no caráter daquele que não mente, no caráter daquele que não fala uma palavra em vão, no caráter daquele que não precisa falar, ai, me enganei nessa frase, eu vou refazer essa frase. Não, ele é total, ele é perfeito. E aqui está o que esse bloco está revelando sobre Deus para nós. A razão pela qual a minha promessa e a sua promessa ainda está de pé, não é porque eu e você foi fiel o suficiente. É porque Deus é quem Ele é. Então, assim como a promessa chegou a uma geração que não estava presente quando foi feita, a promessa que Deus colocou no meu e no seu coração não depende de eu e você
ter feito certo ou errado no caminho. Depende da natureza imutável de Deus. É lógico que o, o que a gente acha que foi certo, ou o que a gente acha que foi errado, vai ter as consequências. Mas as consequências independem do que foi prometido. Mesmo a gente passando por desafios difíceis ou fáceis, essas promessas vão se cumprir. E isso deveria mudar hoje, como eu e você acorda todas as manhãs. Porque eu e você podemos até estar esperando uma promessa como se dependesse de eu ou você merecê-la. Ou como filha que sabe que ela depende da natureza dele. Então, a gente precisa esperar nossas promessas, não como eu tô vivendo essa promessa porque eu mereço. Não. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo as promessas do Senhor, porque a gente sabe que, como filhas, nós dependemos da natureza do Pai para que a promessa se cumpra. Então, isso muda tudo na nossa vida. Muda lá o fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, fazer, 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 fazer. E esquece de ser. Ser filha descansando na natureza do Pai. Então, como que a gente aplica isso, Angelita, por corpo, mente e espírito? Como que a gente vive isso a partir dessa informação que a gente teve? Então, no corpo, a gente sempre faz as aplicações para a gente poder se sintonizar na mensagem, né? Então, muitas vezes o nosso corpo, ele cansa de esperar algumas coisas. Ele para de se cuidar, às vezes, quando ele não acredita mais que a promessa é real. Ele, muitas vezes, é, para de ter sonhos. Mas hoje, na prática, nós precisamos fazer o quê? Identificar onde foi que a gente parou de cuidar porque parou de acreditar. Onde foi que a gente parou de cuidar porque a gente parou de acreditar. E se a gente for pensar em corpo aqui, o nosso corpo, ele é o maior veículo que realiza todas as coisas. A gente não pode nem dar um abraço no nosso marido se a gente não cuidar bem do nosso corpo, porque caso ele caia doente, debilitado, caso a gente caia numa cama, e Deus nos livre e nos guarde disso, a gente não pode levantar para dar um abraço, para fazer alguma coisa. Então, é num sentido muito amplo que a gente precisa pensar sobre isso daqui. Então, a prática hoje é o quê? Identificar o que que a gente parou de cuidar, né? Ah, porque a gente parou de crer e recomeçar, não pelo nosso esforço, mas agora pela fé de que Deus cumpre, independentemente, independente do quanto o processo demorou ou está demorando. O Senhor vai cumprir aquilo que ele prometeu. E na mente, Angelita? A mente, ela vai construindo para nós, minhas irmãs, narrativas de abandono quando a gente esquece do caráter de Deus. Isso aqui é muito importante. A nossa mente, quando a gente esquece o caráter de Deus, esquece quem Deus é, ela vai construindo narrativas de abandono. Já passou da hora essa promessa aí, isso aí foi coisa da sua cabeça. Essa promessa não é para mim. Eu errei demais no caminho. Nossa, Deus nem olha mais para mim. Então, o que Deus está fazendo conosco através desse texto hoje é que a renovação da nossa mente aqui é muito específica, né? É substituir a narrativa sobre o meu e o seu desempenho pela verdade sobre o caráter de Deus. Então, a promessa vai se cumprir na nossa vida pelo caráter de Deus. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. E o objetivo da fé aqui é o próprio Deus. Não é nós, é o próprio Deus. Então, se a gente olhar ali de novo, quando a gente vai olhar lá para Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21, fala de Abraão que não fraquejou na fé, porque estava plenamente convicto de que o Deus que prometeu para ele era
poderoso para cumprir. Será que a gente tem essa convicção? Quando o Romanos vai falar de Abraão, ele fala que ele não fraquejou na fé. Então, o que nós estamos fazendo aqui todos os dias é fortalecendo a nossa fé no caráter de Deus. Não no que eu faço ou deixo de fazer, não no que eu erro ou deixo de errar, ou nos meus acertos. Então, nós estamos aprendendo aqui o caráter do Pai. E nós vamos pedir para o Espírito Santo registrar isso agora no nosso espírito. Peça para o Pai assim: Pai, me perdoa por muitas vezes tratar as tuas promessas como condicionar ao meu desempenho. Hoje, a gente quer ancorar essa esperança não no que a gente faz, mas em quem o Senhor é. Todas as promessas do Senhor são fundamentadas em Cristo Jesus, inclusive as que ainda nós não vimos ser cumpridas. Nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor hoje registra isso no nosso espírito. E a nossa palavra-chave aqui é fidelidade de Deus. Escreve aí no seu caderninho o que que você vai profetizar hoje. Coloca aí no seu caderninho assim, ó, minha promessa está de pé, não porque eu mereço, mas porque Deus é quem Ele é. Minha promessa está de pé, não porque eu mereci ou não porque eu mereço, mas porque Deus é quem Ele é. Mas Deus aqui, nós vamos ver agora mais um pouquinho, que Deus ele não demarcou de forma vaga essas fronteiras. Ele não disse apenas a terra é de vocês. Descubra onde vocês vão começar agora e onde vocês vão terminar. Ele demarcou cada espaço com precisão, com os seus nomes reais, com referência geográfica de qualquer pessoa daquela época podia verificar. E isso revela algo sobre Deus aqui e como ele age, que precisa ser entendido por nós agora nesse momento. Porque Deus não pede fé cega para nós. Ele ancora a nossa fé em evidências reais do seu próprio caráter. Aqui nesse próximo bloco, nós vamos ler do 7 ao 12 e nós vamos perceber que Deus age com precisão, não com vagueza. Deus ele age em cada detalhe com precisão e não com vagueza. Olha só, versículo 7 vai dizer assim, ó: Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Or. Marquem a fronteira desde o Monte Or até a entrada de Ramate. E as saídas dessa fronteira serão até Zelate. Dali seguirá até Zifron e as cidades saídas em Azar-Enã. Esta será para vocês a fronteira do norte. E por fronteira do lado leste, marquem a fronteira de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois, a fronteira descerá e irá até ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés, não, até aqui, até a fronteira ao redor, até o versículo 12. Então, o que que Deus está fazendo aqui? Deus está usando as referências geográficas reais. Monte Or, Rio Jordão, Mar Salgado, lugares conhecidos pelos israelitas ali, lugares que eles podiam verificar, lugares que qualquer pessoa poderia encontrar. Mas detalhe, muitos desses lugares eles poderiam não conhecer, porque eles estavam entrando na Terra Prometida. Olha só que detalhe. E a pergunta que a gente precisa sentar aqui e perguntar para a gente mesmo é por que que Deus age assim? Por que que ele não diz simplesmente assim, ó, a terra é de vocês, confie em mim e pode aí tomar posse da terra? Porque Deus não pede, minhas irmãs, uma fé sem fundamento para nós. Ele ancora a nossa fé
em evidências concretas do caráter dele. Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14, vai revelar como isso funciona para nós. A Bíblia vai dizer assim, ó, nele também vós, aí vai continuar lá o versículo, e ele vai falar assim, ó, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Nós fazemos parte dessa promessa. Nós fomos seladas pelo Espírito Santo como parte da promessa. E o penhor deste selo é o Espírito Santo. Naquela cultura da época, penhor era o quê? Era arras. O que que é arras? Era um pagamento inicial que garantia o cumprimento do restante. Era evidência concreta, era verificável e era real. Então, o Espírito Santo hoje, que habita em mim e em você, é o penhor de Deus em nós, para que a promessa se cumpra. Então, o Espírito Santo hoje é a nossa demarcação concreta, como essas fronteiras aqui de Números 34, de que a herança prometida em Cristo está garantida. Então eu e você não estamos esperando no escuro as promessas do Pai. Eu e você tem dentro de nós a evidência de que Deus vai cumprir essa promessa por conta do penhor, que é o Espírito Santo. E isso muda agora como a gente espera essas promessas, porque a gente espera com esse penhor e não espera mais ansiosa. A gente espera sabendo que o Espírito Santo está dentro de nós. E essa espera, minhas irmãs, ela é ativa. Ela não é como se a gente muitas vezes pode não ver, pode não perceber o que, que Deus está fazendo. Mas o tempo todo Ele está fazendo e trabalhando para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. E isso é muito importante a gente saber, porque a nossa limitação, a nossa mente, muitas vezes, a gente espera aquilo que a gente vê só. E às vezes a gente ora, começa a orar e fala assim: Meu Deus, as coisas estão. Gente, só um minutinho aqui. Oi, mãezinha. Oi. Eu tô na aula aqui, mãe. Acabando, eu já vou lá buscar ele, tá bom? Tá bom. Beijo, te amo, tchau. Aqui é assim, gente, eu tenho que parar toda hora. Quem já me acompanha há muito tempo já sabe. Mas vamos lá. Então, é, eu e você precisamos o quê? Viver com essa consciência e não viver ansiosa. Por quê? Porque às vezes a gente não vê o que está acontecendo. Mas se a gente tem essa certeza dentro do nosso coração, que o Senhor está trabalhando o tempo todo, mesmo que a gente não vê, igual eu estava falando, às vezes a gente ora, eu vejo pessoas falando para mim assim, Angelita do céu, eu comecei a orar, eu comecei a ficar firme, parece que o negócio piorou. Parece que tudo está embaraçado agora. Parece que tudo. Então, não é nessa visão que nós devemos caminhar. Nós devemos caminhar na visão da promessa, na visão do penhor que está em nós, que é o Espírito Santo, e entender que essa espera nossa, ela está ativa, ela está o tempo todo colaborando para o nosso bem. E a filha que sabe aqui que o pai já depositou essa garantia, que é o Espírito Santo, e que vive com essa consciência dessa garantia em cada ocasião, em cada decisão que toma hoje. Então, assim, ó, nós estamos vivendo com essa garantia. E a gente vive com essa consciência, com essa de que essa garantia em cada decisão que nós tomamos hoje. Nós temos essa consciência. Então, eu e você está vivendo com essa consciência do penhor. Ou será que nós estamos esperando, como se nós não tivéssemos nenhuma evidência de que Deus vai cumprir a nossa promessa? Como que está nosso coração hoje? Será que a gente está vivendo consciente? Olha, independente do que acontecer, Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida. E é importante também a gente saber as promessas. Quais são as promessas do Senhor?
Quais são as promessas dele na nossa vida? Se eu não me engano, eu tenho um estudo sobre isso lá no meu YouTube. Mas as promessas, né, são que nós somos filhas, que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós precisamos viver com essa consciência de que nós não somos, não é que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas que nós fazemos parte da história de Deus aqui nessa terra. Então, como que eu aplico esse bloco 2 aqui no meu corpo, mente e espírito? Como que eu vivo a partir disso agora? No corpo, nós precisamos entender que nós temos um penhor da herança de Deus que habita no nosso corpo. Esse corpo que eu e você tem não é só uma decoração, ele é uma habitação. 1 Coríntios 6,19 vai falar assim, ó, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. A prática que nós precisamos começar aqui é tratar o nosso corpo com essa consciência de que esse penhor da herança eterna mora nele. Nós temos um penhor da herança eterna de Deus morando em nós. Então, isso não é uma pressão para nós, é uma honra. É uma honra ter o Espírito Santo morando em nós. Então, isso daí também já vai mudar a nossa consciência sobre valor. Meu valor não tá no meu acerto ou no meu erro. Vocês viram lá a hater que eu recebi lá no, no Instagram ali na sexta-feira? E eu resolvi pegar aquela frase dela para abençoar outras pessoas. E vocês não têm noção do tanto de mulher que mandou mensagem para mim e que falou que tá presa num comentário infeliz, numa dor que outra pessoa fez ela sentir. E, inclusive, eu até postei um print lá no meu story ontem que eu achei muito interessante. Então, minhas irmãs, nós precisamos ter a consciência de que o nosso valor não está no que o outro fala, no que o outro diz, no que o outro acha, porque o nosso valor está no penhor, no Espírito Santo que habita em nós, nesse Deus que tem esse caráter imutável e que nos comprou com preço de sangue. E na nossa mente? Como que a gente aplica isso à nossa mente agora? O que que a gente fala na nossa mente? A ansiedade, muitas vezes, ela age como se não houvesse nenhuma garantia. Então, quando a ansiedade chegar, o que que nós precisamos fazer? Quando ela vier, quando a ansiedade chegar sobre o nosso futuro, o que que vai acontecer? O que que será depois disso que isso acontecer? Depois que vier essa morte, depois que vier isso, que vier aquilo, o que que será que vai acontecer? Então nós precisamos lembrar da evidência concreta de que já está escrito: o Espírito habita em nós. Não é uma fórmula. Isso daí é uma ancoragem real do caráter de Deus. Ele habita em nós. O Espírito Santo está em nós, nos conduzindo, nos ensinando toda a verdade. Às vezes a gente está tão inserida num desafio que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor Jesus. Ah, eu estava com um problema aqui no interior. é, Porque todo mundo aqui é ocupado, né? Todo mundo tem as suas coisas para fazer, minha família mora aqui, e tudo, mas cada um tem sua família, cada um tem as suas ocupações. E minha mãe estava reclamando de que ah, quando meu pai passa mal, que ele não pode pegar carro, que ela não consegue se locomover, às vezes tem que ir no mercado, às vezes tem que ir em alguma coisa. E eu fiz uma coisa muito errada. Eu quis resolver o problema dela com a minha própria mão. E aí, inserida nesse momento, eu peguei e falei, tá bom, mãe, eu vou ver o que que eu faço. Só que eu não fiz o mais importante. Eu não busquei a orientação do Espírito Santo. E aí eu fui lá e comprei um triciclo, sabe aqueles que parecem uma cadeira de roda, assim, mas que é um triciclozinho que você pode andar, mas ele é tipo uma motinha de 3 rodas e tudo mais. E aí fiz o maior movimento, conversei com meu cunhado veio trazer o negócio pra mim e tal, tudo. E meu marido tinha falado pra mim, Mo,
Fala para sua mãe ir numa loja, vê se ela consegue andar, tudo. Eu, não, amor, minha mãe já andou de mobilete a vida inteira. Minha mãe tem equilíbrio, minha mãe sabe andar, não sei o quê. O Espírito Santo já me alertando desde lá. Aí, quando tava no dia de eu vir, a minha filha ainda mandou uma mensagem para mim: mãe, você orou? O Espírito Santo falou com você para você trazer isso, porque isso vai dar problema. E eu falei: meu Deus do céu. E aí eu já tava entendendo, né? Mas ainda assim quis teimar. Eu tô contando isso aqui para vocês porque cabe muito aqui nisso que a gente está estudando hoje. E mesmo assim, quando você falha em buscar a voz do Espírito Santo, porque às vezes você quer ajudar uma pessoa, você quer tirar aquela pessoa daquele sofrimento, você quer mostrar que você, pô, tô aqui honrando meu pai, tô honrando minha mãe, tô cuidando deles, e quer mostrar, não, se você quer ajudar eles, né? E aí, quando foi ontem à noite, a gente chegou à conclusão de que não vai ser bênção esse triciclo aqui. A minha mãe já quebrou o fêmur uma vez e se ela cai de novo desse lugar, ela pode fraturar de novo e pode ser muito pior. E aí chegamos a essa conclusão. E aí eu fiquei pensando, né? E já pedindo perdão para o Espírito Santo, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, por favor, não me deixa tomar essas decisões precipitadas. Porque às vezes a gente ora e a gente, porque a gente já tomou a decisão dentro de nós, a gente pensa que ouviu a voz do Espírito Santo confirmando aquilo. E eu estava tão convicta de que era aquilo que era para me fazer, que aquilo que ia resolver o problema que estava acontecendo. E aí, ontem à noite, pela misericórdia de Deus, ele me deu discernimento e até meu pai concordou. Meu pai falou assim: olha, eu vi mesmo que isso não é bom. Olha só. Então, mas foi um erro? Foi um erro. Mas isso só me fez entender o momento da história que eu estou vivendo e o quanto eu ainda preciso me conscientizar dessa dependência do Espírito Santo. Essa globalização, minhas irmãs, isso que a gente está vivendo hoje, nos colocou num momento da nossa vida que a gente toma decisões muito rápidas e muito precipitadas. Eu não sei se isso acontece com vocês. E eu gostaria que vocês testemunhassem ali no grupo se vocês conseguem, em cada decisão que vocês vão tomar, se vocês já conseguem ter essa maturidade de consultar o Senhor e consultar ali a direção do Espírito Santo. Se vocês conseguem ter essa paciência de esperar ali a voz do Espírito Santo mesmo, como o Gideão ali. Olha, eu escutei isso, mas peraí, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Coloca lá o algodãozinho lá fora. Ó, se o algodãozinho molhar, é porque o Senhor falou. Não vai molhar nada em volta, mas é porque o Senhor falou. Ah, ser como o Gideão mesmo. Isso que eu aprendi nesse momento da minha vida. E eu quero. Não é que eu não quero errar mais. É porque a gente, quando a gente toma essas decisões, a gente se machuca muito, sabe? Essas decisões sem a gente poder realmente buscar o direcionamento. A gente se machuca, a gente machuca outras pessoas, a gente causa até intriga, briga. Então, esse é o meu testemunho de hoje. Toda vez que eu venho pra cá, tem um testemunho pra contar pra vocês, né? Mas é sobre isso. Então, a, o Espírito Santo, ele é a nossa ancoragem. Então, vamos pedir pro Pai agora, no nosso espírito. Vamos pedir pro Senhor, né? Para que a gente viva em constância, em constante penhor. Acho que teve alguma pergunta aqui no chat, não estava vendo. Bom dia, qual a referência, G? O que nós estamos estudando hoje é Números 34, minha irmã Mariângela. A referência aqui do penhor do Espírito é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Escutei uma frase que dizia: tenha muito cuidado com os seus momentos de certeza. Exatamente, irmã Lívia. É exatamente isso. Então, assim, aprendi mais uma lição, né? Lógico que levei meus prejuízos, né? Mas consciente de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus não vai permitir
aquilo que não está dentro do plano dele para a promessa. Eu poderia até matar minha mãe, meu pai, com esse negócio que parece que é fácil de andar, viu, gente? Parece que é fácil de andar, mas não é. Então vamos pedir para o Pai, Pai, que a gente viva com consciência do penhor do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não seja presença que a gente busca só na crise, mas que seja a evidência viva de que tudo que foi prometido em Cristo está garantido e está sendo cumprido. Vamos pedir ao Senhor, vamos profetizar garantia e vamos falar: o Espírito que habita em mim é a evidência concreta de que Deus vai cumprir. O Espírito que habita em mim é a evidência concreta de que Deus vai cumprir. Vamos mais um pouquinho? Ah, nós vamos. Depois aqui, a gente vai ver aqui que depois de demarcar o território inteiro aqui, que o texto vai parar. E ele vai fazer algo que parece um detalhe, mas que é uma das revelações mais profundas desse capítulo aqui sobre o coração de Deus. Porque ele vai nos lembrar de quem já recebeu essas promessas. E ele vai nomear pelo nome, e isso muda tudo sobre como eu e você se vê diante de Deus. Vamos lá, ó, versículo 13 ao 15. Aqui nesse bloco a gente vai ver que Deus considera cada uma pelo nome. Deus considera eu pelo nome, você pelo nome, e a gente vai ver esse detalhe registrado aqui no texto. Olha só, versículo 13 diz assim: Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, à altura de Jericó, do leste. Então, aqui, no meio dessa demarcação tudo, a gente precisa observar que o texto para. Deus manda parar e ele faz ele faz um adendo aqui. Ele lembra de Ruben, ele lembra também de Gade e da meia tribo de Manassés. Então, tribos que já tinham recebido sua herança do outro lado do Jordão. Lembra daqueles que ficaram lá, que não quiseram ir, quiseram guerrear, tudo, tomar a terra, mas quiseram voltar para lá. Então, a... e por que que isso importa que a gente observar para nós? Porque no meio de um plano que envolve um povo inteiro, Deus considera cada parte pelo nome. Então ele não distribui isso em massa. Ele fala que isso aqui tudo é de vocês. Ele não generaliza. Ele não diz dividam aí entre vocês. Ele nomeia. Ele especifica. Ele considera cada situação individualmente. E a gente vai ter uma âncora disso lá em Mateus 10:30. Mateus 10:30 vai dizer assim, ó: Quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha só como Deus se importa com nós, minhas irmãs. Então, esse versículo que está registrado lá em Mateus 10:30 não é uma forma poética, não é uma forma também de forma literal. Ah, eu vou contar cada fio de cabelo. O Deus que demarcou aqui cada fronteira de Israel com precisão é o mesmo Deus que conta os cabelos da nossa cabeça, que conhece eu e você pelo nome, que conhece a nossa história, que conhece o nosso processo, que conhece cada dor específica que nós vivemos. Em Romanos 8:32, ele vai muito além disso para que a gente possa entender. Ele fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então o argumento aqui é direto.
Se Deus entregou o que era mais precioso para ele, que era o próprio filho, o que que faz eu e você pensar que ele vai esquecer de mim e de você nos mínimos detalhes? Deus, ele lembra da gente nos mínimos detalhes. Aquela lágrima que você chorou lá no travesseiro, que ninguém viu, Deus registrou, Deus viu. E isso é comprovado pelo texto. É comprovado pela palavra, não é um chavão. Que às vezes a gente vê a pessoa falando, a gente pensa que é um chavão. Não é. É comprovado aqui pela palavra. Eu e você estamos vivendo, será, com a consciência de que Deus nos considera individualmente? Ou será que nós estamos vivendo como se fosse mais uma que ele precisa atender entre as milhões de mulheres que estão clamando por ele? Então, Deus, nós precisamos estar vivendo com essa consciência de que Deus nos considera individualmente. Como que a gente aplica isso, Angelita? No corpo. Deus considera esse corpo físico que eu e você tem. Deus considera a nossa história. Deus considera o nosso processo. E como que a gente pode viver isso na prática? Na prática, é a gente parar de comparar o nosso processo com a outra e começar a perguntar ao Senhor o que que esse corpo específico, o meu corpo, você pergunta o que que o seu corpo precisa nessa temporada, precisa nesse momento. Pai, o que que o meu corpo precisa nesse momento? O que que eu preciso nesse momento? Qual que é a verdade que está na tua palavra que eu ainda não sei? Qual que é a verdade que está no seu caminho que eu ainda não encontrei, que eu ainda não enxerguei? Qual que é a direção que eu preciso ter agora que eu ainda não senti que foi o Senhor que trouxe? Então, a prática é parar da gente comparar o nosso processo com a outra. Talvez nesse testemunho aqui que eu contei para vocês, pode ter vindo na sua cabeça assim, nossa, mas Angelita, uma mulher que estuda ali a Bíblia, que dá mentoria, que isso, que aquilo, não foi perguntar para Deus uma direção dessa. Não perguntei, minhas irmãs, falhei. Como nós somos falhas. E não é vergonhoso a gente falhar, não é vergonhoso a gente confessar o nosso pecado. Vergonhoso é a gente enxergar aquilo ali como tão pequeno e falar assim, nossa, falhei que eu tô com tanta vergonha, tem um pernilongo aqui, que eu tô com tanta vergonha que eu não vou nem confessar, não vou falar nada. Mas é importante a gente ser honesta com a nossa história, a gente ser honesta com aquilo que a gente está vivendo. E é sobre isso, da gente realmente não comparar o nosso processo com a outra. Às vezes, uma irmã vai errar num detalhe tão pequeno que pra gente parece assim, nossa, mas isso aí eu não erro de jeito nenhum disso aí. Então, a gente ter ali a consciência de que cada processo é um processo. Cada pessoa tem ali o seu tempo de entender, de amadurecer e de crescer ali no conhecimento do Senhor. E na mente, como que eu aplico isso para minha mente? A mente que não acredita que Deus a considera individualmente, ora de forma genérica e vive de forma ansiosa. A prática é trazer para Deus os detalhes reais. O que que a gente precisa trazer? Os detalhes reais, as perguntas específicas, as dores com nomes. Filipenses 4:6 vai falar assim, ó, em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, em tudo. Então é tudo, Angelita, que isso entre na minha mente hoje, em tudo, 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 tudo. Que entre na sua mente também, minha irmã, em tudo. Pela oração, pela conversa. Deus, estou querendo fazer isso daqui. Senhor, registra isso na minha cabeça, em nome de Jesus. Eu estou querendo fazer isso, Senhor. Eu te suplico, eu te imploro que o Senhor me dá a direção, que o Senhor me mostre, que o Senhor conduza meu coração, que o Senhor conduza minha mente, conduza meus olhos, que o Senhor, porque eu sei, e essas ações de graça aqui é tão importante, minhas irmãs,
Porque a gente agradeceu o Senhor antes da gente receber ali aquilo que a gente está pedindo. Ele é realmente algo que move o coração de Deus. Porque essa ação de graça aqui não é só agradecendo a Deus, ai Deus, obrigado. É lembrando que Deus, tudo que nós precisamos, a Bíblia fala que tudo que nós precisamos já foi depositado em nós. Nós já temos todas as bênçãos que nós necessitamos para viver o nosso dia a dia aqui, nesse mundo. Então, essa ação de graça aqui é com essa certeza, Senhor, eu sei que a consumação da cruz me capacitou para me viver esse momento, me capacitou para me viver esse processo. Eu sei que eu já recebi todas as bênçãos. Eu sei que eu já recebi isso, eu tenho essa certeza. E aí a gente ia apresentando os nossos pedidos ao Senhor. E o Senhor, e aí tem, né? A paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, nesse processo aqui, eu eu tinha certeza, igual aqui, ó, a Lívia escreveu aqui, ó, tenha cuidado com os seus momentos de certeza. Eu tinha certeza que isso que ia resolver, mas como a minha mente estava cauterizada e eu não estava ouvindo a voz do Espírito, Deus usa meu esposo, depois Deus usa minha filha. E ontem Deus usou meu pai. Quer três confirmação? Então, não é para ser. Entendeu? Mas poderia ter evitado isso se eu tivesse orado lá atrás antes. Amém? Então, o que que a gente pede para o Espírito Santo registrar agora no nosso coração? Vamos orar assim, Pai. Obrigada porque o Senhor me considera pelo nome. Hoje, a gente traz para o Senhor o que às vezes não traz porque acha que é pequeno demais. Porque sabe que para o Senhor nada do que a gente diz respeito a nós mesmas é irrelevante. Que a partir de hoje, Pai, os pequenos detalhes nós possamos estar conversando com o Senhor diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra-chave aqui para nós é consideração de Deus. E nós vamos profetizar. Não sou mais uma. Eu sou vista. Eu sou considerada. E eu sou conhecida pelo nome. Amém? A Andréia também colocou aqui, ó. Eu também sofro consequências e sofri na semana passada por não ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Teve uma irmã aqui que me consolou aqui. Porque nós somos essas mulheres falhas, buscando, né, a voz do Senhor. E vamos caminhar aqui para o final, minhas irmãs. E agora nós chegamos no final do capítulo aqui, onde Deus vai nomear quem? Os responsáveis pela distribuição da herança. E aqui o texto revela algo sobre chamado e responsabilidade, sobre qual é a nossa missão dentro da missão do Pai, que só faz sentido dentro da graça de Deus, porque fora da graça, responsabilidade vai pesar, mas dentro da graça, a responsabilidade que é depositada em nós, ela liberta e ela libera, né? Aqui no bloco 4 nós vamos ler do versículo 16 ao 29, e nós vamos ver que ser nomeada é ser enviada para distribuir. Ser nomeada é ser enviada para distribuir. Diz assim a palavra. O Senhor disse a Moisés: São estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolha ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes, são estes os nomes da tribo de Judá, filho de Jefoné. Da tribo da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Eliade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, chefe de Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Aniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o filho Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, o chefe
Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Asser, o chefe Aiúde, filho de Selome. Da tribo dos filhos de Naphtali, o chefe de Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Então aqui Deus está nomeando líderes por tribo com o nome, próprio nome, com uma função específica e a função é uma só: distribuir a herança. Ó, distribuir a herança. Será que eu e você está sendo nomeada hoje para distribuir essa herança? Pergunta para o Senhor. Não é acumular, não é administrar para benefício próprio, não é usar o nome para status, é distribuir, garantir que cada família recebesse o que Deus havia demarcado para ela. E isso é muito significativo para nós, porque na cultura daquele tempo, líderes acumulavam poder, terra, riqueza, mas aqui Deus intervém na história, inverte a lógica e quem é nomeado para garantir que os outros recebam. E isso aponta diretamente para Jesus lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz assim: "O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos." Então Jesus, o maior de todos os nomeados entre nós, foi enviado para distribuir, para garantir que a herança chegasse a cada um, para que nenhum ficasse de fora, para que tudo que foi prometido desde Gênesis fosse entregue completamente. E agora em Cristo, a gente também é nomeada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 vai dizer assim, ó: "Somos embaixadoras de Cristo", que é o que eu chamo vocês aqui no Emagreça com a Bíblia. Então, o embaixador, a embaixadora não é um título, é uma função. É ser enviada para distribuir o que recebeu gratuitamente. E a pergunta honesta que a gente precisa fazer nesse bloco aqui é: o que que Deus te deu que foi dado para você para ser distribuído e você ainda está guardando só para você? Como que a gente aplica isso, Angelita? No corpo. O corpo cuidado tem mais para oferecer, né? A motivação do cuidado, ela vai se ampliando quando a gente entende que não cuida só de si, mas para cuidar, para ter o que distribuir, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alimentação, né? E distribuir o quê? Presença. Nós precisamos estar presente, distribuir energia, disposição para servir o Senhor, né? E disposição para servir e distribuir aquele que ele colocou na nossa vida, né? E na mente, o que o Espírito revelou, o que a palavra formou e o que o processo ensinou, olha só, na nossa mente, o que que o Espírito tem te revelado? O que que a palavra tem formado em você? O que que o processo está te ensinando? Isso foi dado para você para ser distribuído. Isso foi dado para mim para ser distribuído. Por isso que no Emagreça, os testemunhos conectam muito. Por isso que é importante o que a palavra fala para nós, a gente colocar lá, ter esse hábito, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente esteja assumindo o nosso papel de embaixadora, de distribuir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, a prática aqui é identificar com quem ao nosso redor nós podemos compartilhar aquilo que Deus nos deu, o pão que Deus nos deu. E não acumular isso, mas garantir que outras pessoas também recebam aquilo que Cristo conquistou para todas nós. Aqui, a nossa palavra-chave é chamado e a gente vai declarar: eu fui nomeada para distribuir aquilo que eu recebi e não para acumular aquilo o que eu não mereci. A gente não merecia, mas o Senhor distribuiu. E a gente conclui aqui Números 34, ah, com a mente ah, ensinada agora que Números não é uma lista de fronteiras, ela é uma revelação do caráter de Deus. O caráter de um Deus que prometeu a Abraão numa noite e cumpriu 400 anos depois, com cada detalhe intacto.
Um Deus que não age com vagueza, mas que age com precisão, que ancora a fé em evidência real. Um Deus que, no meio de um plano para um povo inteiro, considera cada um pelo nome. Um Deus que nomeia não para acumular, mas para distribuir. E tudo isso, cada fronteira demarcada, cada nome lembrado, cada líder nomeado, encontra cumprimento perfeito lá em Cristo Jesus, na obra consumada. 2 Coríntios 1:20 declara: todas as promessas de Deus são sim em Cristo Jesus. Não é algumas promessas, são todas. E você, filha, herdeira, selada com o Espírito Santo como penhor, não precisa mais esperar como quem não sabe se vai receber. Você espera como quem já tem a garantia dentro de você, como quem sabe que o Pai já demarcou com precisão essa herança de Israel. Esse é o mesmo Pai que está demarcando com a mesma precisão o que ele tem para mim e para você, com o seu nome, com a sua história, com cada detalhe considerado. Ele não esquece e nunca vai esquecer do que ele prometeu para nós. Vamos agradecer ao Pai? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa mesa aonde o pão foi aqui compartilhado, e esse texto só está nos conscientizando, nos revelando quem o Senhor é no seu caráter fiel, no seu caráter preciso, que considera cada uma de nós pelo nosso nome, que cumpre o que prometeu, não porque nós merecemos ou porque fazemos, mas por quem o Senhor é. Então hoje, Pai, a gente ora a partir disso, não para partir o quanto de nós oramos ou de quanto nós estamos ali pedindo para o Senhor, não a partir do quanto nós merecemos, mas a partir do seu caráter imutável que esse texto aqui revelou para nós. Pai, que cada promessa que o Senhor colocou no nosso coração seja recebida hoje com a confiança de filha que sabe que o Pai não improvisa. Que o Espírito do Senhor que habita em nós seja mais real do que o cansaço de espera, que a gente viva com a consciência de que somos vistas, consideradas, nomeadas, não para acumular, mas para distribuir aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Que o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito respondam ao Senhor que esse texto revelou com fé de quem sabe. Ele prometeu, ele demarcou, ele cumpre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs embaixadoras. Olha, eu tô indo com meu pai pro médico agora e eu não vou poder ouvir vocês hoje, mas eu gostaria muito que vocês colocassem ali o feedback de vocês ali no grupo sobre o que que essa mensagem falou com vocês. Amém? Posso contar com vocês? Vou esperar vocês lá. Vamos tirar aqui dá um sorriso aí, vamos tirar aí um registro dessa mesa de hoje. Vamos lá. Vou fazer aqui um registro para que outras mulheres venham sentar nessa mesa, em nome de Jesus. Olha, cada uma das nossas embaixadoras ali. Minhas irmãs, Deus abençoe. Amanhã a gente está no mesmo horário aqui e eu espero, vou ler daqui a pouco os comentários de vocês, hein? Eu quero ser edificado. Preciso desse pão hoje, tá bom? Preciso desse pão hoje. Vocês erram também, como eu errei aqui agora? Então, beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Deus abençoe.